Bom, veremos agora sobre colocação pronominal. Na língua portuguesa, nós devemos ter o cuidado para utilizarmos os pronomes de maneira correta. O pronome, ele assume então 3 posições, sendo próclise, mesóclise e ênclise. E nós trataremos da definição. Próclise é quando eu tenho um pronome e que este pronome vem antes do verbo. Então, por exemplo, eu tenho a frase: nada me perturba. Me é um pronome e funciona como próclise, porque está antes do verbo. Nós devemos, então, observar algumas regras que existem para que eu utilize a próclise. A primeira regra é a seguinte: quando eu tenho palavras com expressões negativas, como não, nunca, jamais, eu tenho sempre que utilizar a próclise. Porque a próclise é quando eu tenho um pronome antes do verbo. Então, ninguém se mexeu. Mexeu é o verbo, mas eu disse para vocês que quando eu tenho uma expressão negativa, como ninguém, obrigatoriamente eu tenho que colocar o pronome antes do verbo. Então, por isso que ficou ninguém se mexeu. O pronome veio antes do verbo mexer. Outra situação em que eu devo utilizar a próclise, com conjunções subordinativas. Por exemplo, então, quando eu tenho a frase, é necessário que a deixe na escola. Então, esse que aí veio o quê? Antes do verbo, porque eu tenho uma conjunção subordinativa. Em situações o quê? Em que eu tenho advérbios, também tem que usar a próclise. Aqui se tem paz. Nessa frase, o se, que é o pronome, está antes do verbo tem, né? O verbo ter. Por quê? Porque eu tenho um advérbio. Aqui é um advérbio. Outra situação também que nós devemos utilizar a próclise são em relação aos pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Então, quando eu tenho alguém me ligou, alguém é um pronome indefinido. Por isso, eu utilizei o me antes do verbo. Alguém me ligou. E também utilizo próclise em frases interrogativas, como: quanto me cobrará pela tradução? Quanto eu utilizo em frases interrogativas, estou fazendo uma pergunta. Me cobrará pela tradução. Observe que o pronome veio antes do verbo cobrar, mostrando que em frases interrogativas, obrigatoriamente eu uso próclise, pronome antes do verbo. Depois veremos sobre a ênclise. Ênclise é quando o pronome ele vem depois do verbo. Então vamos ver em quais situações devemos usar a ênclise. Frase iniciada por verbo. Ou seja, eu tenho que colocar o pronome depois do verbo, utilizar ênclise. Vale lembrar que eu nunca posso começar uma frase com pronome, né? Então, por exemplo, frases iniciadas com verbo, o pronome vai depois do verbo. Vestiu-se com esmero. Então, vestiu começou com o verbo. Por isso que o se ficou depois, porque depois de verbo eu devo colocar o pronome.
Nós escutamos muito as pessoas dizer te amo, né? Mas é totalmente errado dizer te amo. Pô, dentro da língua portuguesa, é claro, né, gente? Porque eu não posso começar uma frase com um pronome. Então, dentro da gramática normativa, o correto é dizer amo-te. Na frase também, alimentei-me de frutas e vegetais. Na linguagem coloquial, informal, é muito comum ouvirmos me alimentei. Então, colocando o pronome no início, mas é errado. O correto é utilizarmos a ênclise, pronome depois do verbo quando a frase começa com o verbo. Outra situação que utilizamos ênclise é quando eu tenho um verbo e que esse verbo está na forma nominal do gerúndio. Se eu tenho a frase, conversa com os velhos amigos, recordando-se. Então, observe, por que é ênclise? Porque a regra diz que quando eu tenho um verbo no gerúndio, o verbo está no gerúndio, recordando-se. Verbo no gerúndio quando eu tenho a terminação NDO. Então, por isso, o se ficou depois do verbo, atuando como ênclise. Outra situação é quando eu tenho um verbo no infinitivo pessoal. Eu também devo utilizar a ênclise, como no exemplo, tudo parecia deixá-la cada vez mais bela. Por que deixá-la? Porque o verbo aí está no infinitivo impessoal, então eu devo utilizar ênclise. E agora falaremos da mesóclise, né? A mesóclise não é uma situação que vemos, né, comumente, encontramos mais em textos literários, textos mais eruditos. Então, a mesóclise é quando eu tenho um verbo e o pronome vem no meio do verbo, né? Então, funciona como mesóclise, quando eu tenho um verbo e o pronome vem no meio desse verbo. O que nós devemos ter cuidado é o seguinte, que esse verbo ele deve estar no futuro para que eu utilize a mesóclise. Então, o verbo precisa estar no futuro para que eu coloque o pronome no meio. Então, na frase, dir-te-ei toda a verdade. Olha, nós temos lá o verbo direi, futuro. Aí, colocamos o pronome no meio, né? E aí formou a mesóclise, dir-te-ei toda a verdade.